Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Capacidades e Habilidades Físicas. Nesta aula em especial, nós falaremos sobre potência. Potência é conhecida como força explosiva ou força de explosão, que nada mais é do que a capacidade do músculo se contrair de maneira rápida, no menor tempo possível. E por que um bailarino deve treinar potência? Porque essa é a capacidade que vai fazer o seu bailarino saltar mais alto, ter mais explosão nos movimentos, ter mais controle dos movimentos. As danças urbanas, por exemplo, se beneficiam muito desse tipo de treinamento, já que, na maioria das vezes, tem muitos movimentos de explosão. E quando que eu devo recomendar que esse bailarino treine potência? Quando eu observar que ele precisa, por exemplo, melhorar os saltos, grand battements, pequenos saltos, ou até mesmo essa questão da explosão, da precisão dos movimentos. E como que a gente treina essa capacidade com bailarinos? Bom, existe um método chamado pliometria, que é um método de treinamento de potência. E como é que ele funciona? Bom, são considerados exercícios pliométricos aqueles que utilizam o ciclo de alongamento e encurtamento. E o que seria isso? Uma rápida ação excêntrica e em seguida uma ação concêntrica. Basicamente, esses movimentos são aqueles que a gente usa essa ação explosiva, como por exemplo pegar impulso, fazer um mini agachamento para saltar. Repetidos sautês, por exemplo, também podem ser utilizados para trabalhar essa questão da potência. Eu vou deixar aqui um vídeo exemplificando um exercício que utiliza esse método de pliometria, para vocês entenderem essa ação excêntrica, ação concêntrica, esse ciclo de alongamento e encurtamento. E antes da gente finalizar essa aula, eu tenho uma curiosidade que pode fazer muita diferença na hora de você montar um treino, por exemplo. Você sabia que a nossa potência corresponde a, no máximo, 30% da nossa força máxima? E o que eu quero dizer com isso? Que se a gente aumenta a nossa força máxima, se a gente faz treinamento de força, consequentemente, a gente vai aumentar a potência também. Obviamente que quando a gente quer que essa evolução seja visível mais rapidamente, a gente precisa aliar o treino de potência, principalmente os treinos de pliometria, para que a gente consiga ver essa evolução mais rápida. Mas o treino de força em si já ajuda a melhorar pelo menos um pouquinho a potência dos bailarinos. Mas aqui vai uma dica. Cuidado! Não insira um bailarino em um treinamento de potência, em um treinamento pliométrico, se ele já não tiver uma certa experiência em treinamento de força. Ao contrário do que muita gente acredita, muitos bailarinos e até professores de dança, bailarinos não são pessoas fortes, consideradas fortes. Ou seja, a dança não desenvolve essa força necessária. Em um estudo realizado, eles compararam bailarinos com pessoas sedentárias, da mesma faixa etária, e não teve resultado significativo para que o bailarino fosse mais forte do que os sedentários. Ou seja, essa força, o quesito força das duas populações ficou praticamente igual, não teve essa diferença significativa. O que nos mostra que bailarinos são uma população que precisa sim treinar força. Então, para a gente finalizar essa aula sobre potência, eu gostaria de deixar essa frase. Um atleta bailarino precisa ser relativamente forte antes de ser inserido num treinamento de potência.